A escola toda sente inveja do nerd gênio da sala de aula e isola ele. Certo dia, os valentões resolvem drogar o menino, mas ele era amigo de um rico e de um lutador de MMA, e os valentões não esperavam que os três se vingariam daquela forma. Como será que eles se vingaram? O que aconteceu com o nerd? Calma, calma. Essa história tem reviravoltas que você nunca viu em nenhuma outra série. Eu vou te contar tudo hoje. Tudo começa em uma sala de aula do ensino médio e o foco é em um aluno gênio chamado Yeon. Ele é o mais inteligente entre todos os alunos da sala de aula, mas em compensação, é o mais fechado e introvertido. A cada dia na escola, Yeon passava isolado com a companhia dos livros e dos estudos. Ele não tinha amigos na escola, e os outros tinham bronca dele só por ele ser muito inteligente. Ninguém respeitava ou ligava para ele mesmo com seus grandes feitos nas matérias da escola. Mas o aluno do mal, chamado Bin, era aclamado por tudo e por todos na sala de aula. Ben era um dos briguentos da classe de aula, o típico valentão que tomava o que os fracos tinham só porque era forte. Certo dia, então, Bin resolveu intimidar Yeon. A questão é que, mesmo sendo quieto e na dele, Yeon nunca temeu o bullying de Ben e praticamente ignorou quando o valentão tentou provocar ele. Na sequência, um time de beisebol da escola veio à aula e procurou por um aluno que se chamava Soo-Woo. Eles queriam acertar algumas contas com esse aluno, porque ele tinha machucado os amigos dos jogadores do time. Soo-Woo aparece e o time todo tenta revidar o que ele fez, mas ele simplesmente vai derrotando o time todo com facilidade, mesmo que os meninos estivessem usando tacos de beisebol. Soo-Woo vai quebrando a cara de cada um, porque sabia lutar MMA. Yeon volta para casa, e ele conversa com seu pai, que se orgulha das notas dele na escola. Mas só o pai estava feliz com esse desempenho, porque o próprio menino não estava não. Acontece que Yeon estava triste pela ausência dos seus pais. O pai dele e a mãe dele eram divorciados, e ele vivia com o pai. O homem era muito ocupado, e Yeon quase não via a própria mãe. Apenas pelas aulas à distância que ela gravava para a internet. Por causa de todo esse problema na família, Yeon se tornou cada vez mais fechado e reservado. No outro dia, Yeon chegou para a aula mais cedo e achou Soo-Woo dormindo na sala de aula. Na sequência, Yeon tinha aula de educação física, mas não achou seu uniforme de exercício físico, e ele logo pensou que Bin tinha roubado. A aula de educação física começa e fica claro que Yeon era o melhor em tudo, com exceção nessa aula, porque seu condicionamento físico era tenebroso. Depois da aula, Yeon resolve perguntar para Bin sobre o uniforme de educação física, mas ele não aceita muito bem a pergunta e parte para cima do menino. Bin agarra Yeon pelo pescoço e não foi para fazer carinho não. Quando ele começa a ficar sufocado, um professor aparece e para o bullying, mas não dá em nada, porque Bin disfarça e diz que ele e Yeon estavam só brincando. Um novo estudante rico chamado Seok chegou na sala de aula. Ele veio de uma escola de elite, mas recusa admitir que veio de uma família rica e com boas condições. Bin já estava incomodado com o novo aluno, então Yeon aparece e diz para ele sair daquela carteira, porque ele sentava ali. O valentão já estava prestes a arrumar outra confusão, mas Soo-Woo grita para Bin e seu grupinho ficarem quietos, porque estava atrapalhando o sono dele. 왜들 이렇게 요새 수다를 떨어? 잠도 못 자게. A gangue dos valentões ficam pianinhos e a aula continua. De noite, ele e seus amigos estavam em uma balada. Bin encontra um conhecido dele que vendia drogas, o perigoso John, e eles param para conversar. Esse conhecido do valentão entrega a ele as drogas e o Bin pergunta o que aconteceria se o fentanil fosse aplicado na pele. John responde que causaria tontura, confusão, náuseas e outros problemas. Na aula do dia seguinte, os alunos estavam em prova e Bin chegou com atraso. Ele já chega falando com Seok. Ele diz para o novato o acompanhar, porque um professor da escola queria conhecer o novo, ilustre aluno. Bin e sua gangue de marginais atraem Seok para o refeitório para colocar o plano em prática. O plano? Seok deveria aplicar o fentanil em Yeon, porque o novato se sentava logo atrás dele. As provas continuam sendo feitas pelos alunos. Do nada, Seok dá uma batidinha na nuca de Yeon e diz que tinha uma mosca nele, mas a verdade era outra. O efeito do fentanil começa a bater e Yeon começa a ficar mal. O menino foi ao banheiro, voltou e percebeu o adesivo da droga no pescoço dele. Para tentar se focar na prova, Yeon começou a estapear o próprio rosto,
mas mesmo assim era muito difícil de manter o foco. Depois ele parou para revisar o teste e viu que tinha errado uma questão. E o erro enfureceu ele. Ele se levantou e partiu para cima do grupo de amigos de Bin do nada, mas com toda a força. Ele desconta toda a raiva que tinha e vai amassando todos os valentões. Mas Soo-Woo aparece e salva o dia dos babacas. Ele empurra Yeon e para a briga, porque ele achou que Yeon estava exagerando. O menino se levanta ensandecido para confrontar Soo-Woo e já vai dando cadeiradas, mas Soo-Woo era muito mais habilidoso. Ele vai se esquivando e consegue acertar Yeon. Antes que a luta continuasse, a professora entra na sala e para a briga. Bin apanhou tanto, mas tanto, que teve que ser hospitalizado. Os professores levaram Yeon para se desculpar com Bin e com os familiares dele, mas a mãe de Bin ignorou e continuou enfurecida com ele e brigando com o menino. Mas é aquele ditado, a justiça tarda, mas não falha. Foi provado que o fentanil era de Bin. E a mãe dele fica chocada quando vê que seu filho, o alecrim do campo, mexia com esse tipo de substância. Então Bin foi transferido. Um acordo foi feito e eles concordaram em deixar toda essa confusão em segredo para manter as aparências. Na volta a casa, Yeon encontra seu pai. O homem tenta falar com seu filho e até desconfia que ele brigou, mas o pai deixa passar por achar que aquilo era normal para os alunos do ensino médio. Na aula do outro dia, os amigos de Bin que sobraram foram confrontar Yeon e eles marcaram um encontro depois da aula. O típico te pego na saída. Yeon e os dois vão até o banheiro e nem esperam a aula acabar. O menino se tranca com os dois no banheiro e se prepara para a confusão. Yeon saca uma caneta para se defender. E os dois valentões viraram valentinhos, porque eles se lembram do que o menino era capaz de fazer. Quando Yeon estava prestes a atacar, eles desistem, e o menino percebe que eles não iam fazer nada. Então ele vai e sai do banheiro. Yeon queria ficar sozinho, mas muitos alunos rodeavam ele e elogiavam a sua valentia contra aqueles caras. E obviamente o menino estranhou, porque de isolado ele passou a ser adorado. No hospital, Jeon visita Bin. De noite, Bin tá no ônibus e encontra Soo-Woo, que tava com uma moto ao lado do ônibus. Soo-Woo trabalha como entregador de meio período. Ele precisava trabalhar para se sustentar porque já não tinha pais presentes e por isso vivia com a avó, mas depois do trabalho, ele ainda preferia ir dormir na escola, só para acordar logo lá e evitar o atraso. Aos poucos, Soo-Woo e Yeon iam se enturmando e conversando cada vez mais. Bin já estava fora do hospital e começando a se envolver com coisas ruins de Jeon, que queria que Bin fizesse um tal serviço para ele. No final da aula, Seok tenta se desculpar com Yeon e até se oferece para ajudá-lo, mas é ignorado por uma bela cara de cobre de Yeon. Se é que vocês me entendem. Na saída, Yeon encontra Bin e a gangue de Jeon. Eles forçam Yeon a acompanhar eles, mas por sorte, Seok vê isso e vai avisar para Soo-Woo que alguma coisa estava errada e Yeon corria perigo. Soo-Woo no começo ignora um pouco, mas Seok oferece o dobro do que Soo-Woo normalmente ganha e os dois se reúnem para ir atrás do protagonista. Yeon estava sendo intimado e agredido pela gangue que levou ele para um beco. Eles vão pressionando o menino, mas ele de bobo não tinha nada. Yeon estava calculando e pensando no que fazer. Ele cria uma estratégia que consegue despistar a gangue, mas ele abaixou a guarda e Bin consegue pegar ele desprevenido. Bin começa a revidar tudo que Yeon fez e pega muito pesado, mas Soo-Woo aparece no último momento e ajuda o nosso protagonista. A luta começa com Soo-Woo conseguindo derrubar alguns fracos, mas depois enfrentando Jeon mano a mano. Yeon vai se virando contra o resto e Seok aparece para ajudar ele. No fim, Bin, Jeon e os outros delinquentes vão embora, assim como o trio Soo, Seok e Yeon também. De noite, Soo-Woo levou os dois até o restaurante que ele trabalhava, mas não para jantar para comemorar a vitória, mas para ajudar ele no trabalho, já que os dois nerds atrasaram ele e depois eles conseguiram jantar. Em outro lugar, o chefe da gangue, o mafioso Jil-Soo, ficou furioso com Jeon e seus outros capangas, porque ele não queria aquela confusão toda. Como punição, ele quebra o braço de Jeon na madeirada. Depois, Yeon encontra uma menina furtando em um supermercado, e ela era Young-hee, uma das pessoas que estavam com Bin no meio da briga. O protagonista tentou ignorar ela e fingir que não conhecia, mas a menina insistiu e continuou seguindo ele. Young-hee queria conversar, mas o menino não estava afim, só que depois de um tempinho ele acabou cedendo. Young-hee queria porque queria jantar,
então eles foram em uma espécie de encontro. A menina confessa que estava gostando dele e até pega o celular dele. Em outro lugar, Jil-soo chantageava e cobrava um moleque que tinha uma dívida com ele. O menino tinha dado até o carro da própria mãe como garantia, mas Jil-soo não perdoava e ameaçava não só ele, como até os pais do garoto, porque se ele não pagasse em 3 dias, o pior ia acontecer. Na escola, Bin aparece e pede para conversar com Yeon, que agora tinha seus fiéis escudeiros, So-hook e Seok. Bin implora para o menino testemunhar a favor dele, porque caso a justiça confirmasse que o fentanil era dele, ele ia direto para Febem. Brincadeira, ele ia para algum lugar de detenção para jovens. Yeon se comove e concorda em ajudar o valentão. Bin leva eles a um estacionamento e não a um tribunal, como já era esperado de um babaca. Tudo na verdade era uma armação para a gangue de Jil-soo encontrar So-woo, Seok e Yeon. Eles queriam milhares de dólares para cobrir os cuidados que Jeon precisaria por causa de seu braço. O gangster pressiona os três e So-woo tenta conversar e fazer uma gracinha, mas o gangster Jil-soo ameaça os três e coloca uma lâmina no pescoço de So-woo. Resumindo, eles tinham 3 dias para quitar tudo. Os dias passaram e os três eram perseguidos e observados pelos homens de Jil-soo. Yeon liga para Young-gi porque ele queria conversar. Eles se encontram em um restaurante e Young-gi fala sobre Jil-soo, o líder da gangue. Ela comenta sobre como ele era ganancioso e pronto para fazer tudo por dinheiro, literalmente tudo. Young-gi aconselha Yeon a pagar a dívida, porque o líder era perigoso e só andava com gente tão ou mais perigosa que ele. Na casa de Seok, vemos ele pegando o relógio do pai para levantar algum dinheiro. Os 3 dias passaram e eles se reuniram. Então Seok apareceu com a solução, que era o dinheiro. Ele mentiu dizendo que seu pai tinha dado esse dinheiro, mas So-woo e Yeon sabiam que aquilo era mentira. So-woo e Yeon não concordam com Seok e eles decidem não dar nenhum centavo, mas sim chamar a polícia. Mas Yeon era malandro e diz que tinha informações importantes. Ele diz as informações que conseguiu com Young-gi. A menina tinha contado que Jil-soo liderava uma plataforma de jogos de azar para menores de idade. O jogo e os ganhos eram administrados no exterior e cada promessa de bônus, de cadastro e tudo mais era pura fraude. Os jogadores recebiam grandes valores no começo, mas o objetivo era esse. Jil-soo queria viciar eles para depois fazer cada um perder, e aí sim tirar tudo que o jogador tinha. Young-gi acabou explanando tudo e ainda disse aonde Jil-soo guardava seus pertences de valor, e isso incluía até drogas. Então o trio começava a planejar alguma coisa, como levar a polícia até esse cofre que guardava os podres de Jil-soo. Os 3 meninos superpoderosos saem da escola e encontram Jil-soo e sua gangue. So-woo toma a frente e diz que queria falar com o líder no escritório dele. Queria conversar sobre a Blaze de mentirinha de Jil-soo, ou melhor, o site de apostas. E com essa conversa, o plano começaria. Jil-soo se surpreendeu com a atitude de So-woo e ficou sem escolha, então resolveu levá-lo para o tal escritório. Young-gi estava participando do plano com os meninos, e ela planejava dar o endereço para eles chamarem a polícia. Seok se preocupa com So-woo e decide seguir ele de táxi para confirmar se Young-gi deu o endereço correto. Jeon e os outros delinquentes perceberam a aproximação de Young-gi com Yeon, então eles foram perguntar para a menina o que ela tanto falava com eles e se ela revelou alguma informação de tanta importância. A menina fica bolada e diz que não aguentava mais o líder, e ela queria que a polícia prendesse ele de uma vez por todas. So-woo é levado pela gangue até o escritório de Jil-soo, mas no carro ele conseguiu ligar o gravador de voz do seu relógio. O líder e o menino começam a conversar, e o homem pediu o celular de So-woo porque ele estava suspeitando que tinha um plano. So-woo nega. Então Jil-soo na mesma hora dá uma paulada na cabeça dele com uma barra de ferro. O menino cai na mesma hora e Jil-soo pega o celular do garoto e descobre o plano deles de chamar a polícia. Esse K-drama da rede Wave é baseado em um manhwa chamado Weak Hero. Pra quem não sabe, manhwas são basicamente os mangás coreanos. Calma que o vídeo não acabou, porque agora vem a melhor parte. Certo dia, os valentões E praticamente ignorou quando o valentão tentou procurar não. Eles queriam acertar
colocar o plano em mas o pai deixa passar. Eles queriam milhares de dólares para cobrir os cuidados que meu cérebro tá derretendo. Gostou do vídeo, né? Então você vai gostar desses aqui também que eu escolhi para você.